No dia 26 de setembro, a Congregação dos Oblatos de São José faz esta lembrança da morte do servo de Deus, Padre José Calvi, que pertenceu ou pertence a essa congregação. Por isso, no mundo inteiro, onde os Oblatos de São José estão presentes, 16 países, hoje a memória do servo de Deus é recordada pedindo a graça da sua canonização. Por que que nós fazemos isto? Porque é um pedido próprio da própria Igreja, que todos aqueles servos e servas de Deus que estão em processo de canonização, de beatificação, que recebam dos fiéis as orações, pedindo as graças de Deus, mediante a intercessão daquele servo ou daquela serva de Deus. Então, para nós, Oblatos de São José, esse dia também é importante, e nós o lembramos na pessoa desse grande santo, embora ainda não canonizado, que foi um religioso da Congregação dos Oblatos de São José e que viveu todo o seu ministério sacerdotal, desde quando foi ordenado até a sua morte aqui no Brasil. Desde setembro de 1926 até setembro de 1943, ele trabalhou aqui no Brasil. Naturalmente, nós já conhecemos um pouquinho a sua vida, sabemos que ele sempre foi doente, mas ele quis vir ao Brasil para poder dedicar a sua vida em benefício do reino de Deus. E se antes da sua vinda ao Brasil, ele já era considerado um modelo de santidade para todos os que o conheceram, depois que ele veio para o Brasil, a sua santidade se expressou de uma maneira mais concreta nos trabalhos onde ele fez, onde ele esteve presente. Ele veio para cá e começou justamente como sacerdote, trabalhando num lar de meninos abandonados, de jovens rebeldes, e ali ele pôde cativar o coração daqueles adolescentes rebeldes e abandonados, lá num chamado abrigo de menores em Curitiba. Depois ele foi trabalhar em Curitiba ainda, numa comunidade de italianos. Depois ele foi trabalhar em Paranaguá por alguns anos, 4 anos aproximadamente, numa missão muito difícil no litoral paranaense, e já com um grande problema de saúde. E depois ele teve que ser internado no sanatório da Lapa, e ali ele passou praticamente 9 anos da sua vida como um tuberculoso, mas também exercendo o seu ministério sacerdotal, edificando a vida daquelas pessoas que estavam ali naquele sanatório, que era a média de 150 pessoas que viviam ali, doentes, e ele se tornou esse referencial de santidade para aquelas pessoas que conviveram com ele ali no sanatório. E morreu em conceito de santidade. Por isso está aberta
a sua causa de canonização lá em Roma. E enquanto esse processo de canonização prossegue sempre com muitas minúcias, com muito cuidado, nós vamos vivenciando os seus exemplos, as suas virtudes, para que ele possa ser para nós um modelo de santidade, como ele muito bem expressou. Então eu queria aqui, ao invés de falar sobre a vida dele, que nós já conhecemos, queria lembrar algumas testemunhos de pessoas que viveram com ele, que o conheceram e que, portanto, testemunharam quem era José Calvi. O primeiro testemunho que nós temos é daquele que foi o seu formador quando ele estava no noviciado, quando ele devia ter ali os seus 17 anos aproximadamente. E o seu mestre de noviço dizia o seguinte a respeito dele, testemunhou isso, e portanto eu fiz questão de pegar o que eles testemunharam e escreveram. Ele dizia que o padre, o noviço José Calvi, apresentava apenas um defeito que dava preocupação aos superiores. Era a sua saúde muito frágil. Ele já estava doente naquele tempo. No restante, só dava alegria e satisfação para os superiores e para todos. Disse o seu mestre de noviço, chamado Giovanni Franco: lembro que muitas vezes em público eu o propus como modelo de obediência, modelo de piedade e exemplo de vida comunitária, sendo ele sempre sereno e contente. Depois ele prossegue ainda dizendo: algumas pessoas diziam, olha, esse rapaz é muito doente, ele não pode ser padre. Mas o mestre de noviço dizia, não, ele vai continuar a sua caminhada rumo ao sacerdócio. E portanto ele diz aqui, sempre recusei a sugestão daqueles que me diziam de mandá-lo embora do seminário por causa da sua doença. Veja, era uma consideração muito grande por aquilo que este jovem ainda, estudante, vivia naquele tempo. Um outro testemunho é de um seu assistente de seminário, e que depois até se tornou superior geral. Chama-se Luigi Mori. E esse superior geral disse o seguinte: não me lembro de acontecimentos particulares que possa chamar muita atenção. Apenas posso dizer que ele era perfeito, ou quase perfeito em todas as coisas. E o seu heroísmo das virtudes consistia na persistência de viver todas as virtudes de uma maneira simples. Ele dizia, vivia o comum com extraordinariedade. Ou seja, ele era uma pessoa que realmente procurava sempre, todos os dias, cotidianamente, viver as virtudes da sua santidade. Essa testemunha foi de alguém que o conheceu e que depois se tornou até superior geral dos Oblatos de São José. Um outro também que foi superior geral e deu o testemunho dele como superior geral, chamado Luigi Garberolio, diz o seguinte: sempre admirei em José Calvi uma piedade vívida,
uma humildade sincera, uma modéstia angélica, uma caridade indulgente, uma abertura filial para com todos os superiores, para os quais ele não guardava nenhum segredo. Ele possuía uma delicadeza de consciência admirável. Eu estava, quando o conhecia naquele tempo, e hoje ainda, diz o superior geral, quando deu esse testemunho para ele, estou ainda hoje convencido de que ele tenha conservado até a morte a inocência batismal. Ou seja, ele estava convencido que José Calvi, desde quando foi batizado até a sua morte, viveu a santidade. É um exemplo, é um testemunho de alguém que foi superior geral da congregação dos Oblatos de São José. Para dar um testemunho desse, precisa ter muita certeza, precisa realmente saber o que está dizendo. E esse superior geral falou isso. Um outro sacerdote oblato italiano que conheceu José Calvi disse o seguinte: eu tive a sorte de conhecê-lo nos anos de estudantes. Antes de tudo, desejo exprimir minha profunda convicção de que José Calvi era um santo. Não um santo daqueles que enchem o mundo com a fama de suas obras portentosas, mas um santo feito de humildade, que conduzia uma vida extraordinariamente comum em tudo, que passaria desapercebido se não fosse o perfume de suas virtudes que nos fazia notar a sua presença. A sua maneira, portanto, simples, humilde, não querer se aparecer em nada, fazia com que a sua santidade era manifestada pelos exemplos das virtudes que ele manifestava no dia a dia. Esse foi um colega dele que conviveu com ele. Um outro testemunho ainda muito importante foi de um confrade dele aqui no Brasil, que já vivia vários anos aqui no Brasil, chamado Padre Fidelis Rota, e ele disse o seguinte: um dia eu me ajoelhei diante dele, de José Calvi, para receber a absolvição na confissão. Senti a impressão viva e profunda de encontrar-me não diante de um jovem sacerdote, mas diante de uma pessoa, mas diante da mesma pessoa de nosso Senhor, pelos conselhos, pelas palavras que desciam calorosamente em minha alma, produzindo uma viva comoção em mim e dando para mim um forte desejo de emenda e de mudança. Eu sentia algo de extraordinário diante desse jovem sacerdote, diz ele, enquanto estava me confessando com ele. E nunca tive uma experiência como esta diante de tantas outras vezes que eu confessei. Então, esse padre que trabalhou muitos anos em Curitiba e em Paranaguá, Fidelis Rota, também dá esse testemunho de santidade que o padre José Calvo expressava pelas suas palavras, pelos seus conselhos, enfim, pela sua vida. Temos mais ainda dois exemplos. Um exemplo é de uma irmã chamada Irmã Petra, lá no sanatório da Lapa. No sanatório da Lapa também tinham as irmãs que trabalhavam cuidando dos doentes.
Então, ela disse o seguinte: no sanatório, em contato com os doentes, a mansidão de Padre José Calvi era notável. Ele era incapaz de ofender qualquer que seja a uma pessoa. Tinha uma bondade sem limites. O que transpirava nele eram virtudes do amor de Deus e de zelo pela santificação e salvação das almas, uma inalterável paciência, uma profunda humildade, uma sinceridade e, sobretudo, caridade para com o próximo, ou seja, pelos doentes internos aqui do sanatório. Testemunha desta irmã que conviveu com o Padre José Calvi nesses anos que ele ficou lá no sanatório, internado, mas que trabalhava ali também como sacerdote. Testemunho de alguém que conviveu com ele, que portanto pôde falar o que ela sentia. E por fim, um testemunho de um leigo que eu conheceu, e eu tive a possibilidade, inclusive, de fazer conversar com esse leigo, mas já faleceu, e ele deu esse testemunho. Todos os doentes tinham uma grande admiração por Padre José Calvi. Quando eu lhe oferecia qualquer presente, ao voltar depois de alguns dias, via tais objetos com os outros doentes. Geralmente os tuberculosos gostam muito de frutas, por isso eu levava sempre ao Padre José algumas frutas, mas antes que ele abrisse o pacote, me pedia a permissão de distribuir as frutas. Diante da minha insistência, conservava apenas uma pera ou uma maçã para si, e os demais ele repartia com todos os doentes. Exemplo dele de solidariedade, de ver os outros que precisavam também. Esse leigo chama-se Januário Alves. Ele deu esse testemunho porque ele conheceu José Calvi e ia visitar José Calvi quase que semanalmente lá no sanatório, e sempre ele levava, como ele falou mesmo, frutas, porque os doentes gostavam muito de frutas, mas ele não ficava consigo para si essas frutas, não. Ele imediatamente distribuía todas as frutas que recebia, e com muita insistência ele ficava com uma maçã, uma pera, para ele, e o resto ele distribuía. Então aqui está a generosidade, o amor ao próximo, a manifestação da sua santidade. Eis o porquê que nós falamos o Padre José Calvi como santo. E se ele está em processo de canonização, é porque tem tudo isto para nos mostrar. Portanto, que nós saibamos conhecer mais e melhor esse servo de Deus, que nós saibamos também buscar, imitar os seus exemplos de santidade, humildade, simplicidade, caridade, bondade, coisas tão necessárias hoje para a nossa vida de cristãos. Continuemos rezando, pedindo a graça da sua canonização. Agora vamos continuar a nossa celebração com o